Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam perfeitamente bem. Né? Eu vou fazer um vídeo agora, né, com vocês, fazendo uma reflexão, um estudo a respeito do tema Ruach, ou então o tema Espírito. O que é o Espírito? O que é o Espírito Santo na Bíblia? Né? Porque as versões espiritualistas começam a colocar para a gente, né, várias coisas. Mas quando você faz um estudo literal das Escrituras, procurando entender algumas coisas, e aí me permitam, eu vou procurar aqui uma questão aqui que é muito importante a gente falar sobre isso, porque quando as pessoas falam de Bíblia, elas esquecem, tá, que a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás e a Bíblia não tinha vogais, ok? Tá? A Bíblia não tinha vogais e eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês a partir de um documentozinho que eu tenho aqui, tá? Mas eu vou já encontrar aqui para a gente já ir para esse assunto. Tem um texto que a gente vai ler junto aí, tá? E é muito importante a gente ver essa realidade, tá? Porque falar da Bíblia, muita gente fala, e vem para aí falar, principalmente os fundamentalistas religiosos, que ficam inventando mil e uma manobra para falar da Bíblia, como se a Bíblia fosse a Bíblia inerrante, ela não erra nunca. Né? Você já viu essa conversa, né? Então eu tenho aqui um papel exatamente que fala sobre o hebraico. Né? Então deixa eu pegar aqui, tá? Aqui. Encontrei. Muito bem. Olha só. Se você der uma olhada aqui, tá? Vou tentar mostrar isso aqui para vocês. Desse lado aqui, ó, da minha mão aqui, ó, tá? Não vai dar para ver bem, até porque o próprio texto está meio apagado, tá? Mas quando a gente pega a Bíblia ela teve o proto-hebraico, tá? O paleo-hebraico e o hebraico antigo, até chegar naquilo que nós temos como o hebraico moderno. E ainda por cima, não tinham vogais. As vogais foram colocadas pelos maçoretas muito tempo depois. Tá? E aí, eu vou voltar a repetir uma frase num italiano meio ruim, que diz que tradutore traidore. Por quê? Porque todo tradutor acaba traindo, porque eles vão com a mentalidade da teologia, com a mentalidade dos dogmas, com a mentalidade das igrejas. Então essas traduções todas, que são confessionais, elas não procuram ser, elas evitam ter textos literais, porque elas usam a desculpa de que a população não vai entender. Então, bora facilitar a linguagem, ok? Certo? Muito bem. Dado esse conhecimento inicial que a gente tem que ter, eu vou ler aqui um trecho com vocês a respeito do Ruach, do Espírito, ok? Que é que nós podemos aprender aqui. Vamos lá. Nosso desejo aqui neste capítulo é mostrar um exemplo, tá? Seu valor especial relativas ao paradigma de que ela evoca, ajuda-nos a dar um primeiro passo nesta adesão ao coração da questão que aludimos. Dissemos anteriormente que qualquer coisa que se mova rapidamente pelo ar só pode ser descrita como uma forma de vento. Tá? O termo hebraico ruach carrega um significado muito concreto e designa o vento, o sopro, a respiração, o ar em movimento
o vento tempestuoso. Ok? Então, quando você espiritualiza um texto bíblico, principalmente termos como o ruach, você corre risco. Porque, por exemplo, esse escritor aqui, desse livro, O Canto do Espírito, o Raniero Cantalamessa, que era um pregador papal, ele vai falar do termo ruach no livro. Ele diz assim, o que significa em hebraico ruach? Ele diz, originalmente, na sua raiz, ruach significa espaço atmosférico entre o céu e a terra. Espaço que pode ser calmo ou agitado. Espaço aberto, como uma padraria, tá? Pradaria, ok? Onde se percebe mais facilmente o sopro do vento, tá? Por extensão, o espaço vital. Então ele dá aqui o significado raiz do termo, né, sobre o espírito. Por que nós estamos estudando esse tema? Porque ruach é muito mais do que eventualmente se fala comumente nas pessoas. A ideia de algo, tá? A ideia de algo que se movimenta em uma velocidade que é capaz de gerar um movimento intenso de ar. Então, isso aqui é importante entender. Por quê? Porque os antigos semitas, eles eram concretos nas coisas. Quando eles falavam de água, eles falavam de algo concreto. Não era de algo espiritual, algo místico, algo, sabe, que vinha, tá? É preciso a gente entender isso, porque senão a gente não consegue fazer uma leitura correta, literal, da Bíblia. Ok? Tá? A gente vai nessa lógica aqui, né? Então, muito bem. Vamos voltar aqui. Então, o escritor diz aqui, né, que viaja rapidamente pelo espaço aéreo. Algo que viaja, tá, rapidamente pelo espaço aéreo. Na elaboração da teologia, diz o texto, espiritual que se seguiu, ele assumiu um significado de espírito no aspecto específico que todos conhecemos, um valor que provavelmente não era originalmente exclusivo dele. A utilização do termo espírito afirma-se a partir da versão da Septuaginta, tá? A versão dos 70, que é a tradução do hebraico para o grego, em cuja tradução, lá pelo século III a.C., os autores de Alexandria deram um significado de pneuma, tá? Que significa sopro, vento, sopro e sopro de vida. Por extensão, alma e espírito. Ok? Isso é importante entender. Então, tá? Ruach reaparece frequentemente na Bíblia com seu abandono nas línguas modernas, sempre depende da concepção religiosa subjacente à interpretação do texto bíblico. Tá? Vejamos alguns exemplos úteis para entender por que essa chave de leitura era muitas vezes falaciosa e, de certa forma, desrespeitosa ao personagem concreto que presidiu a escrita das histórias do Antigo Testamento por seus autores. Vamos pegar aqui, 1 Reis 18, 11, 12. Eu vou pegar aqui, nessa Bíblia aqui, tá? Olha aqui, né? 1 Reis, tá? Vamos lá. 1 Reis, vamos encontrar aqui o texto.
18. 18. 18. 18. 11, 12. Tá? Ele diz o seguinte, olha o texto. Ah, vamos lá aqui. Vou chamar a tela principal e vamos aqui. Diz assim. E o Malak de Ashur, Malak quer dizer o mensageiro, tá? Ou o Malak, mas é Mal, tá? Que quer dizer mensageiro, levou Israel para Assur e os colocou em Xalak, em Chavor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos, porque não obedeceram à voz de Javé, seu Elohim, mas transgrediram a sua Brit. E tudo quanto Moisés, o Aved, o profeta, o mensageiro, o Aved, né, de Javé, ordenou, então não ouviram e nem fizeram. Veja só que aqui tem um termo melak, tá? Geralmente entendido como anjo, como mensageiro, tá? Então aqui, ó, ele diz, Obadias surpreendentemente do palácio do rei Acabe fala com Elias, tá? Opa, desculpa, gente, vamos voltar aqui, deixa eu voltar aqui, tá? Vou voltar aqui porque nós lemos o texto errado, tá? É 1º Reis, não é 2º Reis. Tá? Perdoe-me, né? Mas é isso aqui, tá? A gente erra mesmo aqui, tá? Tudo aqui é gravado ao vivo, eu não fico fazendo corte de imagem, de nada. Aqui a gente é o que é, tá? Então, o capítulo é 18, tá? Capítulo 18, versículo 11 e 12, tá? Versículo 11 e 12, aqui, ó. Então, bora ver aqui, tá? Agora, se a gente acerta aqui o texto, olha. E agora tu dizes, vai, conta a teu amo, tá? O que Elias está aqui. Assim sucederá que tão logo eu me separe de ti, então o Ruach, olha só, o Ruach de Javé te levará a algum lugar onde eu não saiba, e assim quando eu chegar e contar a Acabe, ele não pode te encontrar. Ele me matará, mas teu Eved tem temido a Javé desde a minha mocidade. Olha só. Eu tenho medo desse Javé, tá? Agora, presta atenção no termo do texto, porque ele diz assim, então sucederá que tão logo eu me separe de ti, tá? O Ruach de Javé te levará a algum lugar onde eu não saiba. Te levará a algum lugar onde eu não saiba. Ora, ele está falando de coisa concreta. Ele não está falando de um arrebatamento espiritual, ou místico, eu fui levado, né? Existe N textos na Bíblia que diz, eu fui levado pelo Espírito. Preste bem atenção, esse levado pelo Espírito não é, eu tive um êxtase espiritual. Eu fiz uma viagem astral. Pelo amor de Deus. Cede uma... Sabe, tem muitas bobagens que se dizem sem levar em conta a concretude do texto bíblico, tá? Então vamos, eu vou até aqui com vocês, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui agora. Eu vou pegar aqui para cá. Quero pegar uma imagem aqui para vocês, muito interessante, que é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo aqui.
Vamos ver. Se eu encontrar aqui, é muito interessante, gente, porque está aqui. Ó. Eu vou já colocar aqui essa imagem aqui. Ó. Olha aqui, tá? Vou colocar essa imagem e vou ampliar essa imagem para vocês verem o que é que eu estou tentando dizer. Exatamente isso aqui, ó. Lembram do texto do Gênesis? Né? Olhem para essa imagem. E o Espírito de Deus se movia, e o vento impetuoso, e o Ruach de Elohim provocava um vento impetuoso sobre a superfície das águas. Isto é, você já imaginou um equipamento passando em alta velocidade, movimentando uma grande quantidade de ar, tá? Que fazia a água se agitar? É exatamente isso que está dizendo. Tá? Quando você lê esse texto, você compreende bem, porque, veja, ele diz o seguinte: assim sucederá que tão logo eu me separe de ti, então o Ruach de Javé te levará a algum lugar onde eu não saiba. Como é que algo espiritual vai levar alguém, tá? Certo? E aí as pessoas vêm com aquela coisa que o Ruach é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, ele é Deus. E aí ele pega a pessoa e leva e coloca em algum lugar. Tá? Isso é forçação teológica. Ok? Porque ó, você vai observar agora aqui, eu vou mostrar aqui para você mais uma vez, né? Vamos aqui um instantinho. Eu vou baixar aqui, tá? Baixar aqui. Vamos voltar aqui ao texto, tá? Tá aqui, nós lemos esse texto aqui. E vamos dar mais um salto aqui, ó. O evento completo do arrebatamento do profeta Elias, do profeta pelo Elohim em sua carruagem celestial, foi descrito na obra anterior e, portanto, não voltaremos a ele. No entanto, não podemos ignorar a concretude dessa expressão que se refere a um transporte real e autêntico. Tá? É importante entender isso aqui. Tá? Então ele dá um outro texto que está em 2 Samuel 22, tá? Vamos lá, 2 Samuel, certo? 22, 11. Vamos lá. Eu vou encontrar aqui. 22, 11, meus amigos. Tá? 22, 11. Ele diz: e ele montou sobre o querube e voou, e ele foi visto sobre as asas do Ruach. Olha só. E ele montou sobre o querubim, tá? E voou. E ele foi visto sobre as asas do Ruach. Então, esse texto, segundo Samuel 22, 11. Ele montou sobre o Ruach, sobre o querubim. O querub, que era uma espécie de ser alado, que alguns tentam mostrar que era um anjo. Né? Mas era algo que voava, que, portanto, ele foi visto nas asas do Ruach. Nas asas do Ruach. Mais uma vez, olha só. Observe essa imagem aqui. Né? É uma máquina. Não é uma coisa etérea e nem é tampouco um simples vento.
mas é algo concreto, era aquilo que eles tinham como visão. A gente vai ver lá na frente um pouco como é que isso funcionava. Olha só, vocês vão ver na raiz dessa palavra. Muito interessante, tá? Esse estudo aqui vai lhe clarear muito sobre a gente entender o que é o ruach, tá? O que é o ruach, ou ruach, ruach ou ruach, tá? A cena é clara. Aqui temos um querubim sobre o qual Javé está sentado. E ele usa, tá? Voar. E essa combinação homem-máquina é vista em relação ao outro elemento que forma um pano de fundo, o ruach, com asas, que serve assim de pano de fundo. Então o que está dizendo lá? Eu vi ele nas asas do ruach. Texto lá que eu acabei de ler, 2 Samuel. Né? Então, é interessante verificar isso. A gente pode encontrar outros exemplos em várias passagens, como Ezequiel 3:8, 37:1, 43:4-6. Tá? Então a gente já observa que ruach não é algo etéreo, não é um vento, não é um ser, mas é muito concreto que isso parecia como uma ave. Tá? Como uma ave. Preste bem atenção nisso. Eles comparavam o voo do ruach como uma ave, como o sobrevoo de um pássaro, tá? Que plana no ar. Tá? Ok? Por isso que depois, lá no Novo Testamento, vão criar a imagem da suposta, tá? A imagem do pombo, da pomba, né? Que pousa sobre Jesus. Tá? Isso aí é uma coisa que evidentemente, o Novo Testamento, por ter sido escrito em grego, vai encher de simbologia para descrever uma coisa concreta. Nessas situações, mais ainda, poderíamos citar muitas outras, se necessário. O termo ruach indica claramente um objeto material também capaz de transportar indivíduo por longa distância. Tá? Em Ezequiel 8:3, o profeta chega a viajar para a Babilônia até Jerusalém. Então, como é que você pode viajar? Vamos lá, Ezequiel 8:3. Vamos ver aqui. Tá? Ezequiel 8:3. Vou pegar aqui. Estamos chegando no texto. Vamos pegar aqui 8:3. Tá? E diz o seguinte, vamos lá. Vamos entender aqui um pouquinho mais sobre o ruach. Tá? Olha só. Vamos lá. 8:3. E ele estendeu-se para mim uma forma de uma mão e tocou-me os cabelos da minha cabeça. Presta atenção. E o ruach levantou-me entre a terra e o céu e levou-me às visões de Elohim para Jerusalém. A passagem do portão interno que olha em direção ao norte, onde estava o assento da imagem dos atos que provocam o seu zelo. Preste atenção. O ruach levantou-me entre a terra e o céu e levou-me, tá, às visões de Elohim para Jerusalém. Então alguém pode entender isso aqui como... Isso aqui foi um êxtase espiritual que o Ezequiel teve, meus amados irmãos. Né? Os pregadores espirituais usam muito isso. Tá? Então, meus amados, deixem o Espírito levar você, arrebatar você até os lugares celestiais, aonde você verá
as maravilhas de Deus. É. Aí as pessoas, movidas pela emoção, movidas pelo impacto emocional, começam a entrar em transe psíquico, que não é espiritual. É puro produto de uma alma, de um corpo eletroquímico que reage às emoções. Tá? Ruach nada tem a ver com essa onda de espiritualismo que tem por aí. Eu já fui pregador e estou falando aqui para vocês de cátedra. Porque esses mecanismos espirituais, que muitas vezes não são propositais, mas muitas vezes são, porque as pessoas são treinadas a perceber que determinadas frases, que determinados sons, que determinadas músicas são capazes de criar climas que favorecem êxtase. Tá? E aí começa toda a manipulação espiritualista, teológica, dogmática e por aí vai. Tá? Quem está falando para vocês é alguém que conhece disso aqui, pessoal. Tá? Mas a coisa mais maravilhosa na minha vida foi quando eu comecei a descobrir esses textos literais da Bíblia. E eu comecei a sair dessa matriz, dessa matrix, que está montada no Brasil, está enricando pessoas e estão enganando milhões de pessoas. Tá? Então, Ezequiel está descrevendo uma viagem que ele fez até Jerusalém. Mas era nesse objeto insuficientemente identificado que foi descrito como de uma certa maneira e interpretada de outra maneira. Vamos começar nossa busca no passado distante. No livro A Língua Hebraica Antiga e o Alfabeto, encontramos a conotação, a representação, vamos aqui, a representação pitográfica, preste atenção nisso, mais antiga de todas as letras do alfabeto hebraico. De acordo com essa forma particular, o termo Ruach seria apresentado por 3 sinais que se seguem. Quais são os 3 sinais? O Resh, o Vav e o Re, tá? Que é o Ker, né? Então aqui, ó, Ruach, aqui, ó, Ruach. Olha os símbolos do Ruach, tá? Olha, o pictograma é esse aqui, ó. Olha só, como ele era representado, esse pictograma, tá? Certo? Aqui parece, né? Muito parecido um homem, a cabeça, né? Aqui uma espécie de Y, né? Tá? E aqui, olha só, né? A conotação que tem. Isso aqui, gente, é o pictograma, né? Antigamente era assim que as escritas existiam, tá? Mas nós vamos mais além. Vamos aqui, ó. O termo seria, portanto, formado de 3 letras, cuja antiga representação pictográfica hebraica remete a conceito que podemos resumir da seguinte forma. Qual forma? Comando superior. Cabeça, ó. Tá? A cabeça é o comando, tá? Do corpo, tá? Certo? Normas, leis, certeza, estabilidade, casa, observação, revelação, sopro de vida, divisão, armas de arremesso. É isso que significa o termo na pictografia. Tá? Na linguagem pictográfica. Tá? Então, olha, é assustador que a gente, em pleno século XXI,
tenhamos pessoas contando histórias, tá? Que às vezes dá da gente chorar, né? Porque o tanto de manipulação que é feito, ó, quando eu mostrei isso aqui para vocês, era para que vocês tivessem uma noção de quando nós pronunciamos o termo ruach, tá? Certo? Ruach. Então vamos ver aqui, eu vou encontrar, vou tentar aqui encontrar as letras, tá? Para que a gente tenha uma noção, tá? Dessas palavras, ok? Aqui, vamos ver aqui, ó. O Re, tá? É realmente uma forma de escada, tá? O outro, aqui, ó, vamos voltar aqui um instantinho. Olha só, como era aqui ó, o Res, que é o R, tá? Que era o símbolo, né? E aí é fácil da gente encontrar aqui na lista, né? Tá aqui o Res, tá? Cabeça de homem, bem aqui, ó. Não vai dar de você ver, tá? Mas eu quero mostrar que a gente não está fazendo aqui um estudo abobado, tá? A gente está indo cabeça de homem, tá? O Vav, né? O Vav, vamos ver o Vav aqui, tá? Vamos ver Vav. O Vav é exatamente, ó, o Y é uma prestilha, é exatamente o símbolo do Y, tá? E o Hat, que é o CH, né? Certo? Que nós vamos ver já já aqui, né? É o Hat, né? Que significa parede, muro. Então, ó, tem algo de concreto aqui. Aqui não é algo espirituoso. Basta a gente ir no paleo-hebraico, no proto-hebraico, que você vai entender, tá? As imagens que a criptografia transmite a nós. O termo nos remete diretamente aos ventos evocados pela história suméria, quando nos descrevem a cosmogonia, em particular os eventos que levam à formação do sistema solar, os planetas, suas órbitas e os destinos, tá? Entrelaçados durante as diferentes fases das lutas gravitacionais que perturbam o nosso sistema nascente. Por que nós estamos nos referindo à Suméria? Porque tudo que tem ali naquela região originalmente procede ali da região da Suméria. Tá? Ok? Acádia, Babilônia e etc., que foram civilizações que existiram antes dos hebreus. Tá? Essas histórias foram cuidadosamente examinadas por vários estudiosos especializados no assunto e amplamente descritas alguns textos citados na biografia, tá? Do artigo. Muito bem. Vamos aqui um pouquinho. Os sumérios descrevem esses eventos usando expressões coloridas e dramáticas. Até mesmo, ele repete aqui, até mesmo dramática. Elas costumavam usar o termo ventos para designar os satélites que acompanham e ainda hoje acompanham os grandes planetas em sua jornada. Os ventos, de onde muito provavelmente deriva o conceito associado ao termo hebraico ruach, eram, portanto, objetos materiais concretos, precisos, identificáveis, que viajavam no espaço. Tá? Vamos ver aqui? Vamos ver. Olha só.
o termo, olha isso aqui, gente, isso aqui é muito incrível, olha aqui, Ruá, o termo sumério, olha como era, tá? É como se fosse um pássaro em cima de água. Ruá foi traduzido por um pictograma perfeitamente explícito. Está aqui, ó, o pictograma. Ok? Então, o que está aqui descrito nesse? O desenho contém dois elementos. Um objeto superior, que é Ru, que está acima de um corpo de água. Corpo de água, que é o A. Ru-A. Está aqui, ó. Ru-A. Aqui. Tá? Ok? Mas isso, olha, observe mais uma vez, eu vou bem aqui. Observe isso aqui. O que lhe traz à mente isso aqui? Ok? Olha aqui. Vou ampliar isso aqui. O que isso aqui lhe traz à mente? Olha só. Tá? O Ruach. O que isso lhe traz à mente? Isso de nada tem a ver com o espírito, algo espiritual, algo místico, algo esotérico, algo que tem a ver com os mistérios de não sei o quê. Tem sim a ver com o mistério, que é manter o povo enganado para dizer para o pessoal que isso daí, né, era simbologia de um ser, de um espírito, de uma... certo? Tanto que Ruach é um termo realmente feminino. Outros chamam esse de termo neutro. No hebraico é feminino. No grego passou a ser um termo neutro. Tá? Então vamos tentar colocar as coisas no seu devido lugar, amigos. Por quê? Porque uma leitura incorreta da Bíblia leva ao que a gente tem visto por aí. Tá? Então o escritor diz, não sabendo certo o que se refere, usaremos um acrônimo. Um acrônimo tirado diretamente do Lexicon Recentes Latinitais, publicado pela Libreria Editrice Vaticano, e chamaremos de RI, ou seja, Res Inexplicada Volans. Tá? Porque nós quem? Tá? Podemos pelo menos ter certeza do seguinte, essa coisa insuficientemente identificada está obviamente suspensa acima de um corpo de água e parece que realmente vemos as asas a que o versículo 2 de 2 Samuel 22:11 citado se refere a mais alto. Tá? Mas aqui é a nossa surpresa quando verificamos o que a Bíblia diz sobre isso. Ruach já aparece logo no começo. O versículo 2, tá, do capítulo de Gênesis, tá, diz o seguinte: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O verbo ruach, do qual o termo marachaf constitui particípio, significa tremer. Gênesis 23:9. Depois você vai consultando esses textos, tá? Então significa vibrar. Esta é a maneira particular que as aves de rapina têm de voar no ar sem bater as asas, suas asas pairando, levadas pelas correntes. Deuteronômio 32:11. Depois você vai parando o vídeo, vai lendo, tá? É bom você pegar um bom texto bíblico. E por isso que podemos facilmente imaginar que esse vento dos Elohim, flutuando acima da superfície das águas, como é precisamente representado neste pictograma sumério mais antigo. Ambas as descrições correspondem. A imagem e as palavras parecem representar a mesma situação para nós. Claro que é. Você vê que rua, lá no pictograma sumério, é algo sobre água. Como se fosse uma nave acima da água.
E é o que o texto do Gênesis, capítulo 1, 2, versículo 2, descreve exatamente. Descreve exatamente. E é o que a gente está mostrando aqui. Eu vou voltar à imagem. Olha essa imagem, sobre as águas. Isso aqui se movimentando sobre as águas causava um movimento intenso. Isso aí era a carruagem dos Elohim. Era como os Elohim se deslocavam de um ponto para outro. Isso aqui não tem nada de místico. Isso tem tudo de quê? De tecnologia, né, não? Tá? Como não nos lembrar aqui deste Rashi de Troia, que já citamos, comentando esta passagem de Gênesis 1, 2, forneceu uma imagem muito realista do trono da glória de Javé, quando disse que na origem da criação estava suspenso no ar e flutuava acima da superfície das águas, como uma pomba pairando sobre seu ninho. Esse é o símbolo que muita gente utiliza, mas na verdade está falando de algo muito concreto, de um equipamento, de algo material. Mas diz mais, afirma que Riv respondeu ao seu comando. E finalmente a chamada presença espiritual de Deus que voava com uma pomba também era para este comentarista hebreu algo real, externo a Deus. Um instrumento que ele usava para mover-se comandando-o. Portanto, estamos pelo menos autorizados a supor que o termo ruach tinha um significado bastante diferente daquele que a tradição religiosa usou posteriormente. E está usando. E está usando. Por que surgem esses movimentos pentecostais? Onde se fala do tal batismo no Espírito, amados. O Espírito é algo muito concreto e muito tecnológico. Evidente que se um Elohim entrar com um Ruach dentro de uma igreja, talvez as pessoas nem caibam lá dentro. Nem caibam lá dentro. Agora, o Ruach provocava espanto, provocava diríamos assim, uma espécie de temor quando era visto, quando as pessoas viam ou sentiam. Observem que eu li o texto em que algo me pegou pelo cabelo, e me transportou, me levantou, me colocou sobre o Espírito. Então, quando essa expressão, o Espírito me tomou, não é Espírito me arrebatou, e aí eu, sabe, aquela coisa meio que devaneou. Não, era algo concreto. O Espírito pegava alguém, botava dentro do equipamento e saía com a pessoa. E levava a pessoa. Eu pergunto para você, se é algo concreto, se é algo que tem, o que é que faz a gente acreditar de que isso seja, que isso não seja um equipamento, uma nave, uma carruagem dos Elohim, desses seres que detinham um certo conhecimento de como se movimentar sobre o ar, de como se movimentar com propulsão, a ponto de mover uma grande quantidade de ar. Ok? Era algo que tinha tecnologia. Então, portanto, não criemos ilusões na nossa cabeça. O rabino Matityahu Clark, um dos ilustres conhecedores da língua hebraica, dirigiu a edição de um dicionário etimológico hebraico bíblico e atribui-lhe, sobretudo, os seguintes significados às raízes de Ruach, força,
tá? Aberto, espaço, espalhado, tá? Estendido. Essas são, olha só, ele está dando o significado das raízes. Indica na seção explicação, comentário, forçar espaço, deixar espaço, joeirar, vento, direção, poder. São termos correlatos, ou significado das raízes das palavras, tá? Etimologia. O significado forçar o espaço é atribuído especificamente em Gênesis 1:2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, onde o texto diz que Ruach dos Elohim era Merakef, flutuando, vibrando acima da superfície da água. Lembramos também que a raiz de Ruach, a raiz Hakaf, de onde provém o particípio que acabamos de examinar, indica outra passagem da Bíblia, o ato de planar sobrevoando, tá? Próprio dos pássaros, ok? Próprio dos pássaros. Então nós vamos entendendo aí. No Deuteronômio 32:11, o autor bíblico descreve a atividade de Javé que protege seu povo e compara a sua ação ao voo da águia, que paira sobre a sua ninhada, encorajando-a. Tá? Encorajando-a. Observe bem isso aí, porque isso nós estamos falando de coisa concreta, não é de coisa espiritual, não. Temos, portanto, na origem uma série de valores semânticos que remetem de forma clara e concreta ao conceito de um espaço em que se desloca a ação de forçar este espaço ao fato de deslocar numa determinada direção a ideia de vento, impacto e etc. Os sumérios, tá? Aí é importante a gente entender os sumérios, e o texto bíblico contribui, portanto, para fornecer uma imagem suficientemente clara deste RIV, né, ou RIV, ou UFO, ou OVNI, como você queira chamar, e como veremos nos capítulos seguintes, o nosso olhar particular aplicado a outras passagens que nos levará mais uma vez à reconstrução de uma imagem de Ruach, que nos parece ter muito pouco em comum com o espírito que comumente entendemos. Então, por que o Ruach era um equipamento? Não? Era um equipamento. Então, olha só, meus amigos. Sem forçar a barra, faça uma leitura literal das coisas. Procure a raiz semântica. Procure a filologia das palavras para você não ser enganado. Tá? Pela manipulação que muitas vezes é colocada. Você pega lá em Atos 2, vamos pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e você vai ver o seguinte, olha aqui. Tá? E quando a contagem para o Moed de Shavuot se completou pelo Homer, todos eles estavam unânimes no mesmo lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, usado pelos pentecostais a rodo. Tá? E subitamente veio um som. Olha, observe, o som dos Chamaim, dos céus. Tá? Entenda o que significa céus, que eu já expliquei. Tá? Céus não tem nada a ver com céu espiritual. Tá? Chamaim. Como que um rugir do Ruach. Como o de um rugir, tá? Como que do rugir do Ruach. Ora, o Ruach ruge. Qual é o barulho que você ouve de um Ruach? O som. Você já imaginou um foguete? Você perto de um lançamento de um foguete? Você já imaginou você perto de um jato? O barulho que faz? Você já viu a turbina de um avião?
a zoada, né? Aquela zoada que vai aumentando à medida que a velocidade do avião vai atingindo. Você está prestando atenção? Está lá no Novo Testamento. Eu não estou inventando nada, não. Tá? O rugido do ruach e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Tá? E ali apareceram entre eles divididas línguas como de fogo que pousavam sobre cada um deles. Línguas de fogo. O que é que o ruach estava provocando? Provocando um barulho estremecedor. O ruach para sobre... Olha só. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, vamos aqui. Olha só. Vamos aqui. Olha aqui. O ruach, já imaginou um equipamento desse para sobre uma casa? E uma quantidade de vento invade aquela casa. Você já pensou o helicóptero quando está girando, você fica perto, você vê a velocidade do vento, o vento entrando dentro de um ambiente, aquela zoada terrível. E aí o que é que acontece? Eles começam a perceber que tem luzes que eles chamaram de línguas de fogo. Luzes. Foz. Que estava naquele ambiente. Ok? Que estava naquele ambiente. Eles ouviram, meus amigos, o texto é muito claro, eles ouviram a zoada, eles ouviram o som do ruach, o rugido do ruach, eles sentiram um vento invadindo. Tá? Eles sabiam que aquilo estava vindo do espaço exterior, céus, espaço atmosférico, ar, estava vindo do ar. Ok? E aquilo traz, claro, para eles viram línguas de fogo, eles viram, na verdade, luzes. E o ruach, de uma certa forma, usou uma tecnologia que deu àquelas pessoas a capacidade de falarem línguas que eles não entendiam. Não tem nada a ver com glosolalia. Não tem nada a ver com falar línguas estranhas. Tem a ver com falar língua que os outros que estavam lá, os outros povos, entenderam. Por quê? Porque os Elohim resolveram dar entendimento. Uma tecnologia que foi capaz de traduzir o que eles falavam, porque ali foi Pedro que tomou a palavra e começou a falar. Não, nós não estamos embriagados, varões. Estamos... Então, isso não tem nada a ver de místico, mas tem a ver com tecnologia. Tecnoespiritualidade. Vamos usar esse termo? Tecnoespiritualidade. O ruach era o transporte dos deuses. O ruach era bem maior que a Gabod, que a glória. É muito maior que a Gabod. E nós vamos falar em outro vídeo sobre a Gabod. Mas estamos falando agora sobre o ruach, o transporte dos deuses. Tem N textos mostrando como isso funcionava, meus amigos. Ok? Então, antes de você cair na pegadinha, tá? Do reteté, do não sei o quê, de gente que começa a girar, a balancear e rodopiar e bater pé e fazer um monte de coisa, pode você acreditar que isso não tem nada a ver com o espírito. Não este que nós estamos falando. Pode ter a ver com o psiquismo da pessoa. Pode ter a ver com o animismo pessoal. Com o emocionalismo das pessoas. Mas não propriamente com aquilo que a Bíblia chama de ruach, dado tudo que a gente já viu nesse vídeo. Então, antes de mais nada, por favor, colabore com o nosso canal, nos ajude a chegar a mais pessoas.
Se nós conseguirmos até o final do ano chegarmos a 1000 pessoas e a gente for monetizado no YouTube, a gente vai poder melhorar e muito esse canal. Caso contrário, pode ajudar através do Pix, que nós já mostramos nos outros vídeos abaixo, tá? Certo? Querendo ajudar? No vídeo anterior, você encontra lá eu mostrando o número do Pix. Tá? Quer ajudar? 91 9 85 29 9685. Tá? Para que a gente possa melhorar ainda mais esse canal e dar vídeos cada vez mais com qualidades para você. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.